Olá, estamos começando o 3x4, o podcast que chega toda sexta-feira nos tocadores e no canal do YouTube do Brasil de Fato. Eu sou Igor Felipe e esse episódio faz parte de uma série especial de recesso que nós estamos organizando. Cada um dos nossos integrantes escolheu um convidado especial para bater um papo e fazer um retrato do Brasil. Hoje eu estou aqui com o professor e pesquisador Eduardo Costa Pinto, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Eduardo tem uma longa trajetória e experiência na área de economia, política e relações internacionais. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Igor, pelo convite e por estar aqui no podcast 3x4. Queremos conversar contigo, professor, sobre a crise política, mas o nosso bate-papo aqui é aberto e pode ficar à vontade, tá bem? Beleza, Igor, porque inclusive a crise política só consegue ser compreendida a partir da junção na sua questão econômica, na sua questão ideológica e na sua questão política. Mas a gente vai desdobrar isso ao longo da nossa conversa aqui, Igor. Exatamente. Para começar, a gente queria que você contasse um pouco da sua trajetória, das suas origens, em que momento se despertou para estudar os problemas do país. Eu vi que você fez graduação lá na Bahia, mas faz bastante tempo que é professor na UFRJ, no Rio de Janeiro. Vou falar rapidamente a trajetória porque é interessante. Na verdade, antes até, eu cheguei a fazer engenharia civil 4 anos, abandonei o curso. Depois não sabia muito o que fazer, aí fui fazer administração, me desculpe meus colegas administradores. E na trajetória da vida, acabei, em algum momento, eu descobri que queria ser professor, porque esse que é o ponto. Ali no meio da graduação, tive aquele professor que marca a vida, né? No meu caso, foi o professor Nelson Oliveira, que é o professor lá da administração da Bahia, que a gente conversa, o grande mestre, que eu converso muito com ele até hoje. E a partir dali eu descobri que queria ser professor, né? Claro que, assim, baiano, já tinha morado no interior da Bahia, então, quando eu tinha 5, 6 anos, morei no interior, numa cidade chamada Ibicuí, 10 mil habitantes, meu pai ainda mora lá e minha mãe também. Em qual região da Bahia? É região do sul da Bahia, mais próximo do sudoeste, é entre Ilhéus e Vitória da Conquista, mas ainda na região mais litorânea. E morei na cidade interior pequena. Ou seja, tem uma trajetória pessoal também de buscar olhar a própria realidade da história de vida com o que eu faço hoje, ampliando para pensar o Brasil. Porque aqui, já fazendo a provocação, Igor, muitas vezes uma leitura apenas sudestina da realidade brasileira perde, para mim, muitas vezes, a compreensão do Brasil muito mais amplo do que a partir do grande centro, o eixo Rio-São Paulo. Mas essa foi um pouco da minha trajetória. Então, primeiro, eu era um estudante... a gente não pode mentir, né? Eu era um estudante meio enrolado na engenharia civil, porque não tinha muito claro ainda o que queria, porque faz parte da trajetória. A partir do momento que eu descobri que eu realmente queria ser professor, comecei a me dedicar. Aí fiz uma trajetória na graduação em administração na Bahia. Depois eu fiz mestrado em economia na Universidade Federal da Bahia. Nesse momento eu já estava dando aula em vários cursos, para o pessoal de jornalismo, para o pessoal da administração, como você bem falou. Depois eu vim fazer o doutorado na UFRJ e também dando aula, trabalhando, fazendo pesquisa. Depois passei no concurso do IPEA, então eu fui para o IPEA Brasília, né? Ah, chegou a morar em Brasília, então. Na verdade, a família ficava aqui, eu ia e voltava toda semana, né? Mas aí foi concursado mesmo no IPEA Brasília, como um técnico de pesquisa e planejamento, e eu fiz o ajuste fiscal para o Estado. Vou explicar por quê, Igor. Porque eu fiz um concurso público para ganhar menos. Que ano foi, professor? Eu fui para Brasília em 2009, né? O presidente do IPEA na época era o Márcio Postman, né? E eu passei junto, aí fui, né, no concurso, passei para a área de Estado, instituições e democracia, na área mais da ciência política, onde eu entrei nessa diretoria. E aí fiquei em Brasília nesse tempo, também entendendo um pouco ali do que é o Brasília, as relações, os processos, entendendo bastante como funcionava a operacionalização. E depois, é por isso que eu digo que eu fiz o ajuste fiscal mais do que os ortodoxos, porque eu fiz um concurso para ganhar menos. Então eu fiz o concurso para professor e ganhava quase 1/3 a menos, ou até mais, do salário do IPEA. Então, o governo federal continuou sendo meu patrão, pagando menos. Em 2012, entrei aí fiz o concurso, fui aprovado, e estou no Instituto de Economia desde 2012, na área de economia brasileira, economia política, e mais, nos últimos 5, 6 anos, cada vez mais estudando o Brasil, Igor. E por quê? Né? Porque eu estou cada vez mais convencido que poucos estudam o Brasil.
como era uma tradição dos anos 60, 70, dos economistas. Tradição do pensamento brasileiro, né? Do pensamento brasileiro, dos intérpretes do Brasil. E hoje o que é feito? Você pega a teoria econômica e aplica. Então eu pego a teoria macro e vou lá e faço um estudo de caso do Brasil. Eu pego até a teoria sociológica e vou lá e faço estudo de caso. Eu pego a teoria dos lobbies na ciência política e vou ver como é que funciona essa lógica no Brasil. Ou seja, perdeu-se nos últimos anos a capacidade de buscar compreender o Brasil na sua totalidade. E isso requer ousadia, porque ao mesmo tempo você tem que saber economia, mas tem que saber um pouco de ciência política, tem que saber um pouco de ideologia, tem que ter um pouco da trajetória de vida e ter olhado a lente do Brasil, não só da grande cidade, mas também no interior, do sertão, e que eu acho que isso tem matado o pensamento e a universidade brasileira, que é essa especialização. Essa especialização tem nos tornado muito focados numa determinada área de atividade e você sai daquilo sem entender o resto das outras características. Então, essa especialização, essa lógica dos pontos CAPES, para quem não sabe, eu buscar os artigos acadêmicos, você tem que ter o ponto para ficar na pós-graduação. Isso tem gerado vamos dizer assim, uma redução da capacidade da universidade, da pós-graduação de pensar o Brasil. Então isso tem mostrado sinais agora. As dificuldades de interpretação, porque não olha as dimensões do todo. Fica todo mundo na sua caixinha, mas ninguém entende os movimentos mais gerais do que está acontecendo. Então já cheguei provocando, Igor. Não, é importante que de fato é uma crise que nós vivemos, que é uma falta de avaliações e análises mais transversais, né? Que consigam, de fato, analisar a essência dos fenômenos, né? Não apenas na sua especificidade, né? Mas na sua transversalidade. Porque, no fundo, essa crise é o emaranhado de todas essas crises que nós temos vivido nesse último período. E para começar, professor, uma pergunta. Você tem feito muitos artigos sobre o esfacelamento da nossa democracia, uma crise que você considera como de dimensão sem precedentes. Mas você tem como ponto de partida a situação econômica, passa pelos impactos da Operação Lava Jato e a explosão do sistema político com o golpe contra a presidenta Dilma, a prisão do Lula, a entrada dos militares na cena política e a eleição do Bolsonaro. Para a gente entender essa situação, acho que é importante ir um pouco mais atrás para ver um pouco as origens, né? E tem muitas interpretações, né? Tem alguns estudiosos que avaliam que a crise começa em 2013, quando vem as mobilizações de junho de 2013, com o tema do transporte, que é sequestrada pela direita e gera uma situação de instabilidade. Outros avaliam que a crise vem pela falta de capacidade da Dilma de negociar com o Congresso Nacional, né? E acaba se perdendo outras dimensões. Então, primeira pergunta é, como é que você vê a origem dessa crise política que nós estamos vivendo hoje? Vamos lá, Igor. Eu vou usar uma metáfora aqui para tentar passar para quem está nos escutando, que é uma metáfora, eu vou usar aqui o Guimarães Rosa, a ideia do redemoinho. O Brasil hoje está na rua, no meio do redemoinho. E um redemoinho, como diz o Guimarães Rosa, é formado por vários ventos. Uma briga entre ventos. Ventos de direções e sentidos diferentes que formam um redemoinho que tem jogado o Brasil nas várias direções. E por que essa metáfora, né, para pensar o processo? Porque acho que tem um erro analítico analisar apenas pela cena política, ou seja, a dificuldade da Dilma de fazer política, ou o Cunha, o malvado, derrubou a Dilma porque ele era malvado, ou o Temer, porque ele passou a rasteira para assumir o poder. É mais complexo o fenômeno que a gente está vivendo. Se a gente não entra na complexidade desse processo, realizamos diagnósticos equivocados e pensamos estratégias como uma parte do campo progressista tem feito hoje, achando possível voltar a 2003. E por que eu estou falando isso? Porque, primeiro, a questão da crise tem que ser olhada a partir da questão da luta de classes. Aí alguém vai dizer, pô, Eduardo, luta de classes, isso é coisa de antigamente, como é que um jovem, olha eu me chamando de jovem, né, 45 anos, né? Isso aí não existe mais. Não existe mais. Pessoal, é a forma como a luta de classe se configura no Brasil. Tenho feito estudos sobre isso que mostram o seguinte. A partir de 2011, as taxas de lucro das 500 maiores empresas brasileiras de capital aberto
vem caiu de forma sistemática até 2015 e 2016. Para vocês terem ideia, em 15, a taxa de lucro aí, que eu estou chamando de o ROI, que é o lucro líquido sobre o patrimônio, das 500 maiores, tirando as estatais, é importante isso, tá aí para não dizer que o problema é só estatal, foi negativo em 2015. Ao mesmo tempo, os ganhos salariais, salário mínimo, massa de rendimentos, cresceram até 2014. E mesmo quando caiu em 2015, com a entrada do Levy, do ajuste que foi feito ali, os lucros caíram mais do que os salários. Ou seja, você tem aumentado o conflito distributivo como uma forma da luta de classe, da relação salarial, desde 2012, 13 e 14. E mais, né? Em certa medida, se você olhar o que foram as medidas da política econômica do primeiro governo Dilma, está ali embutido um desenvolvimentismo e é uma agenda que era da CNI e Fiesp. Redução do custo de energia, redução da taxa de juros a partir de 2012, processos de rever e reestruturar concessões. Olha, isso, se você olhar qualquer documento do Fiesp, é o custo do Brasil. Em certa medida, isso foi uma tentativa e foi feito naquele período aumento de subsídios para as indústrias, para garantir emprego. Tentativa de controlar o preço da energia. O preço da energia como elemento fundamental, isso olhando a questão dos custos. E você, em certa medida, reduziu os custos, mas a taxa de lucro ali naquele momento continuou caindo. Então, em certa medida, como você fez essa política pelo lado da oferta para o setor empresarial, mas isso não alavancou o investimento. Em parte por quê? Porque o cenário externo estava mudando desde 2011 com a redução dos preços das commodities e o efeito disso, por exemplo, na questão da Petrobras, que é significativo, mas também de outras indústrias intensivas em commodity, porque o Brasil está se tornando cada vez mais intensivo em commodity, associado, né, a uma estratégia que tem um debate ou não, que você reduziu a taxa do investimento público. Você tentou uma alternativa de estimular o investimento privado via subsídios. Mas a economia já estava desacelerando seu processo cíclico. Então aumentou o conflito. E os capitalistas olharam assim, peraí, ok, vamos lá, mas se você observar em 14, a burguesia brasileira já foi mais que o Aécio. Exatamente por quê? Porque, pessoal, o capitalista, a gente tem que, assim, qual é a moral no capitalismo? A moral é o bolso cheio, é a taxa de lucro, é o fluxo de caixa entrando, é capitalismo. É o lucro. E a partir do momento que você começa a desacelerar o lucro, os trabalhadores estão ganhando, estão pedindo mais salários, o desemprego chegou abaixo de 5%. Isso aumenta o conflito entre capital e trabalho, isso aumenta a luta de classes, na forma do quê? Da relação salarial, né? E a partir de 15 e 16, e aí para mim eu não tenho dúvida nenhuma, a burguesia só vai apoiar o golpe parlamentar, porque também quando o Temer coloca uma alternativa, dizendo o seguinte, vem comigo que eu faço a ponte do futuro que vocês querem. Esse que é o ponto. Ninguém foi no movimento anterior, tanto é que em novembro de 15, se não me falha a memória, tem um editorial do Jornal Nacional emblemático, junto com conversas do dono da Globo com os senadores do PT, dizendo que a Dilma ficava até o final do mandato. É só quando aparece... Porque tem risco, pessoal, não é trivial. É uma situação de muita estabilidade, né? Isso. E sabe, Igor, sabe quem, por incrível que pareça, entrou primeiro nessa história? A Fiesp e a CNI. E por quê? Aí você vai dizer, não, o pessoal traiu porque a Dilma fez aquelas políticas todas. Não, eles também estão olhando o caixa. Para eles, qual era a agenda Fiesp 2 e que o PT não iria implementar? Fazer o ajuste em cima do custo da força de trabalho. E permanece essa estratégia. Pessoal, tem uma mudança no bloco no poder do capitalismo brasileiro. O que é isso? Tem uma mudança na burguesia brasileira. O dono da Havan não é uma exceção. Ele passa a ser uma representação média do que é a maior parte da burguesia brasileira, conectada com os Faria Lima, ou seja, o pessoal do mercado financeiro. É uma junção entre, cada vez maior, mercado financeiro, sua representação, uma burguesia comercial, varejo, serviços médicos, né? E que, em certa medida, pensa comigo o seguinte, Igor, essa queda de lucratividade tornando negativa em 15 e 16 já seria gigantesco para essa burguesia, já ali configurou uma crise de acumulação. Mas não ficou só nisso, Igor, esse é o ponto, não ficou só nisso. Isso já seria muito um motivo para essa burguesia querer mudar o padrão. Só que a nossa crise ganhou uma dimensão, né? Observe que até agora eu não falei nada da questão institucional, mas isso foi cortado ao mesmo tempo por uma crise institucional e por uma crise política, né? É
evidente que tem um problema de governança política, dado a fragmentação partidária e a institucionalidade quase não sai, é evidente. Mas tem uma crise, para mim, que é maior, que é uma crise institucional. E o que é que eu estou chamando de crise institucional? Seria importante explicar muito claramente o que é que eu estou chamando de crise institucional. As instituições, elas funcionam como um elemento importante de segurança e de quê? De redução das incertezas do presente e do devir do futuro. Ou seja, as instituições são criadas, o Estado, as instituições, para reduzir as incertezas sobre o futuro. E para reduzir as incertezas sobre o futuro, sobre o devir, as pessoas precisam acreditar nas instituições. Elas têm que ter legitimidade, né? Só que, na verdade, desde 2015 e 2016, as instituições brasileiras estão perdendo legitimidade. E aí você poderia estar assim, por que, Eduardo? Né? Aqui a gente vai entrar na história da Lava Jato. Tá? A Lava Jato, e eu vou evocar o outro vento, né? A Lava Jato, eu não tenho dúvida nenhuma, sim, né? É fruto das relações entre o Departamento de Justiça norte-americano e a República de Curitiba. É evidente que foram passadas informações que à época não poderiam ser passadas, porque você não tinha nenhum acordo de cooperação internacional. É evidente que é só lembrar que em 2013, né, estoura o caso do Snowden, né? As gravações da NSA no Palácio do Planalto e na Petrobras. No Palácio da Petrobras. O próprio Glenn vai fazer uma matéria que sai no Jornal Nacional em 2013. Googlem aí, espionagem 2013, Jornal Nacional não, falei errado, desculpa Igor e ouvintes, foi no Fantástico, então Googlem, Fantástico, Glenn, espionagem, vai estar lá a matéria. E os acessos aos documentos, que inclusive classificavam o Brasil no mesmo padrão do Irã, de desconfiança. Você estava investigando, espionando a Petrobras e a Dilma. Né? E alguém poderia dizer, mas por que, Eduardo? Sim, por causa do pré-sal, sem dúvida nenhuma, por causa dos contratos, o próprio boicote que as empresas petroleiras norte-americanas fizeram ao primeiro leilão de Libra em 2013, e mais, porque não é só o petróleo, mas também toda a indústria de fornecimento de equipamentos. Para quem não sabe, uma das maiores indústrias de equipamento do setor de petróleo e gás é a Halliburton. A Halliburton é a empresa que já teve como CEO o Dick Cheney. Aconselho, assistam, que nunca assistiu o filme Vice ou Vice, que mostra exatamente esses tipos de relações. O Dick Cheney foi o vice do Bush filho, né? Um dos falcões desse processo. Então, primeiro, né? Os ventos para formar esse redemoinho vieram de forma expressiva do imperialismo. E a Lava Jato é uma ponta de lança desse processo. Mas eu costumo dizer, Igor, que a Lava Jato foi a bactéria que foi jogada. Essa é a lógica da guerra híbrida. Você joga bactérias para gerar instabilidade institucional, mas em vários países você tem contenções institucionais. No caso brasileiro, não. Foi o contrário, Igor. Os atores envolvidos passaram a usar a bactéria para derrubar o seu inimigo e ter benesse. Então, todo mundo foi usando a bactéria. Né? Como assim, Eduardo? Olha, o Temer falou, eu preciso parar essa bactéria para ela não me pegar. Né? O PSDB falou, eu vou usar essa bactéria aqui para derrubar o PT para eu chegar ao poder. A classe média falou, eu quero tirar esse governo do PT. Então, deixa eu colar com essa bactéria. Uma parte do empresariado falou, uma parte, que outra não, porque foi junto. Uma parte, não, deixa aqui essa bactéria que a gente vai mudar o padrão de acumulação brasileiro. Nós vamos aproveitar esse gancho para estruturar a ponte para o futuro. O Gilmar Mendes também usou para derrubar os seus inimigos políticos. E até o Reinaldo Azevedo, para quem não lembra, tá? Todo mundo achou, só que a bactéria ficou grande, todo mundo colocou comidinha para a bactéria, ela foi se alimentando e a bactéria, inclusive, ganhou uma autonomia relativa. E ficou incontrolável, né? E ficou incontrolável durante um tempo. Usando a linguagem aqui do 18 Brumário do Marx, o poder de classe separou do poder de Estado temporariamente. A Lava Jato ganhou uma autonomia relativa diante das frações de classe burguesas no Brasil. O Estado de Direito permanece instável. Mas você vai dizer, mas Eduardo, se está instável, por que os caras ganham? Porque é evidente, pessoal. No momento de instabilidade das regras, ganha o mais forte. E a burguesia brasileira, ela não foi marcada pela sua inteligência, sua capacidade, mas sim, né, pelo seu autoritarismo, pelo seu instrumento de poder, né, pelo seu racismo e pelo seu sua visão antissocial.
e usa a força o tempo inteiro. Então, eu acho que isso é um alerta. E por que eu estou falando isso? Porque essa burguesia, nesse momento atual, né, já pensar futuro, ela não vai ceder, porque ela está ganhando muito. Qual o sentido dela ceder para qualquer candidato do campo progressista? Pelo contrário, ela está amarrando, ela está fincando estacas na ponte para o futuro, ela está constitucionalizando a ponte para o futuro, destruindo a Constituição de 88, para que qualquer candidato do campo progressista que ele entre terá enorme dificuldade de girar. Professor, você fez um balanço geral da crise aí que nós vivemos desde 2015, né? Que teve como um dos seus momentos mais ilustrativos a eleição do Bolsonaro, né? E o Bolsonaro, quando ele instala o governo dele, de certa forma, é síntese, né? De todos esses segmentos que se reposicionaram nessa crise, né? Então, o Ministério da Justiça foi ocupado pelo ministro Sérgio Moro, os militares ganharam um espaço, acho que nunca antes visto, né? Você tem escrito que nunca tantos militares ocuparam postos no governo, né? São mais de 7 mil militares que ocupam cargos de primeiro, segundo e terceiro escalão. Tem esse núcleo ideológico, né, que se forjou na luta contra a corrupção. Então eu queria agora perguntar para você, como é que você caracteriza o governo Bolsonaro, né? E estamos agora completando 3 anos, né, e de certa forma aconteceram mudanças, né, que vai ter inclusive o próximo capítulo aqui da nossa conversa, que é entrar aí na projeção de 2022, que inclusive essa divisão do Moro com o Bolsonaro pode se expressar. Mas acho que antes disso, assim, o governo Bolsonaro avalia que levou a crise a um novo patamar. Por que o governo Bolsonaro levou a crise até esse nível? Sim, e aqui acho que é o ponto importante. Da mesma forma que eu falei para vocês que a bactéria da Lava Jato, os atores acharam que ia controlar, em certa medida os militares acharam que ia controlar o Bolsonaro. O Santos Cruz é a expressão disso. O Santos Cruz achou que ia controlar o Bolsonaro. Mas o Moro achou também que ia ter um papel de destaque. E, na verdade, o que criou-se foi uma convergência, sabe, Igor? Que convergência foi essa do governo Bolsonaro? O que é o lavajatismo e o bolsonarismo. Eles são a interseção do mesmo fenômeno social brasileiro, que é a interseção entre elementos de um udenismo conservador e o outro de um movimento de mais extrema-direita conservador. Eles são dois lados diferentes da mesma moeda, tá? Não por acaso. E com outro lado dessa história, que é o Guedes como fiador das burguesia brasileira. Então vira uma junção, só que uma junção que não é trivial, sabe, Igor? Porque o Bolsonaro não era o candidato que a burguesia gostaria, mas é o candidato funcional para a burguesia. E se tiver de escolher entre o Lula e o Bolsonaro, escolherá o Bolsonaro. Se tiver de escolher o Ciro e o Bolsonaro, escolherá o Bolsonaro. Por que eu trouxe esses dois candidatos? Porque esses dois candidatos falam minimamente em mudar a ponte para o futuro. É mais do que a pessoa. Qualquer candidato progressista hoje que explicite que vai mudar a ponte para o futuro, porque a ponte para o futuro é a mudança no padrão de acumulação brasileiro. Essa burguesia irá reagir de forma expressiva. Por quê, Eduardo? Porque eles estão ganhando dinheiro. E isso não é fruto apenas da fake news, é um erro de análise. Tem um engenheiro do caos, um livro que eu esqueci agora de um italiano que fala sobre isso, não vou me lembrar o nome dele agora. Giuliano Empoli, que é muito interessante, mas dá um peso muito maior para o processo do que para as estruturas. A fake news, ela só ganha força se você tiver um catalisador ali que gera esse processo. Tem que ter a deterioração anterior da democracia, das instituições, para aquilo disseminar, né? Igor, vai além da questão só da democracia. A democracia é um elemento importante das instituições, mas é também a questão econômica. E por quê? Porque a gente vive hoje no mundo de uma profunda incerteza sobre a renda, sobre o emprego. As pessoas vivem matando o leão todo dia, não sabe se amanhã tem emprego. Com medo, né? O medo, não sabe se amanhã vai ter comida, os mais pobres no caso brasileiro. 50% da população, né, tem um risco alimentar. O que é risco alimentar? É o risco de passar fome. Mas imagine isso no Brasil, imagine isso na Europa, imagine isso nos Estados Unidos.
Então, o medo do futuro, um cenário de profunda incerteza, em que o neoliberalismo esgarçou completamente esses processos, as pessoas se agarram em qualquer coisa. Eles se agarram na religião, eles se agarram nos mitos, eles se agarram nas ideologias. Esses são momentos em que você tem esse aumento da desigualdade, aumento da pobreza, né? Esses são momentos de profunda incerteza econômica, social. Basta olhar o que foi os anos 20, 30 e 40 na Europa, nos Estados Unidos e também no Brasil. Os camisas verdes aqui, que era o movimento fascista brasileiro. Então, observe, assim, Igor, o fenômeno que nasce a partir da extrema-direita é um fenômeno que tem base econômica da forma de vida. Eu estou falando isso por quê? Porque você não acaba com a extrema-direita na escala que ela ganhou apenas com conscientização. Você tem que mudar as estruturas econômicas e sociais, aumentando as condições materiais de vida da população mais pobre e reduzindo a desigualdade. Se a esquerda não tem isso claro, não vai conseguir realmente disputar com o campo da extrema-direita, que nem eles ainda têm isso muito claro, tá, Igor? Eles ainda estão tateando, mas esse fenômeno não desaparecerá enquanto você permanecer com essa profunda desigualdade. Então, o governo Bolsonaro está dentro desse contexto, que é brasileiro, mas é mundial. E o governo Bolsonaro é a convergência entre a burguesia brasileira. A burguesia brasileira foi com o Bolsonaro. A classe média foi com o Bolsonaro. Ainda está com o Bolsonaro, né? Para o ponto que, se você olhar ainda hoje nas pesquisas eleitorais, a curva é invertida. Quanto maior a escolaridade, quanto maior a renda, aumenta a proporção dos votos em Bolsonaro. E é o contrário, por exemplo, no caso do Lula. Os empresários, inclusive, que se autodefinem como empresários nas pesquisas eleitorais, dá para Bolsonaro mais de 50% dos votos. Tenho pensado muito sobre isso. As pessoas estão achando que as coisas vão cair do céu. As pessoas estão achando que o Lula sozinho, pela sua habilidade política, que é invejável, vai resolver todos os problemas, vai trazer a burguesia para o lado. Sabe assim, as pessoas parece que estão querendo voltar no tempo e não compreender o fenômeno que a gente viveu nos últimos 5 anos. É a luta de classe. Não foi apenas o Temer ou o Eduardo Cunha. É a expressão de uma transformação da burguesia brasileira que quer implementar um novo padrão de acumulação num contexto de ventos soprados pelo imperialismo norte-americano também, mas não dá para achar que foi só o imperialismo norte-americano. Se fosse assim, a Turquia não tinha barrado o golpe que eles tentaram fazer lá. Aqui foram os atores internos, foram essa burguesia, e porque hoje ela está conseguindo o seu objetivo, aquilo que o Chico de Oliveira, o saudoso Chico de Oliveira, grande sociólogo, falava, num texto maravilhoso, curtinho, que é Jeitinho e Jeitão, de 2012, ele falava, o problema do Brasil não é o jeitinho brasileiro, pelo contrário, é o jeitão da burguesia brasileira, porque ela burla as regras, ela destrói as instituições para manter seu lucro a qualquer custo. E o jeitinho da população é a forma como as pessoas têm de sobreviver ou ascender socialmente, dada a profunda separação social imposta por essa burguesia. Agora, professor, o governo Bolsonaro, ele vai passando por uma situação dessa instabilidade a trancos e barrancos, né? E de janeiro de 2019 para cá passou por um certo processo de depuração, né? Todo aquele núcleo mais ideológico, né? Teve a demissão do Weintraub, do Ernesto Araújo, a próprio distanciamento, né? Do Olavo de Carvalho, da família, né? Do núcleo militar também houve defecções, especialmente, acho que da principal estrela é do Santos Cruz, né, que é um militar muito reconhecido nas Forças Armadas, e teve também uma certa instabilidade ali na área econômica, né, o Guedes se mantém como fiador do projeto da burguesia, mas na equipe dele ali teve muitas baixas, né, pelas contradições impostas pelo processo político e também pela vontade do Bolsonaro, né, e o Congresso Nacional teve uma mudança de relação com o Bolsonaro, assim, na minha avaliação, né? Acho que no começo ele tinha uma linha de impor a força do começo do governo e negociar pouco, né? E hoje, de certa forma, tem uma certa composição, né, com o Centrão, mas com uma base bastante rebaixada e deteriorada por conta, inclusive, desse cimento que é o orçamento secreto, né? Então, se antes da crise já tinha uma deterioração das relações políticas
entre Congresso e Executivo, agora chegou num patamar, acho que inédito, né? Inclusive, até, professor, eu resgato, em 2005 eu fiz uma entrevista com o professor Chico de Oliveira, ali no começo da crise do chamado mensalão, né? E ele estava numa posição bastante crítica, né, no começo do governo Lula, e ele disse uma coisa naquela entrevista que me marcou muito, e eu acho que naquele momento era difícil de identificar, mas hoje olhando para trás, vê que tinha a perspicácia e a sabedoria do professor, né? Ele dizia ali em 2005 que o Lula, em vez de se aproveitar da crise do sistema político para enterrar e criar um novo movimento de mudanças, que ele estava contribuindo para reconstruir aquele sistema político que ficou, na verdade, blindado depois da Constituinte de 88, né? E hoje, olhando para trás, eu dou razão ao professor Chico de Oliveira, embora naquele momento era difícil de identificar. Mas voltando ao governo Bolsonaro, como é que você caracteriza ele hoje, assim? Fundamental, Igor, porque o governo Bolsonaro ele pode ser visto como um copo meio cheio ou um copo meio vazio, né? Dado que foi o início. E por que eu estou falando isso? É surpreendente, se você pensar, a resiliência em termos eleitorais do Bolsonaro depois de tudo que ele já fez nos últimos tempos. Uma economia com crescimento baixo, a questão da vacina, a questão antidemocrática, que é evidente que ele tentou, mas os militares não bancaram, a rachadinha, a forma como ele lidou com a pandemia, né? O baixo crescimento econômico, o aumento do desemprego, né? A cruzada do voto impresso, né? Que é algo que é... A cruzada do voto impresso, as tensões com o Congresso, porque ao mesmo tempo está desgastado, mas pensa o seguinte, ele permaneceu, ninguém abriu o impeachment. E se o impeachment fosse aberto, provavelmente não passasse. Essa é a questão eu costumo lembrar também, essa coisa do orçamento secreto lá das emendas, está no embrião lá ainda do Temer, que foi a forma como ele se segurou para não sofrer o impeachment dos dois processos. E eu lembro dessa época aí do Temer, e o Temer de vez em quando volta, tem liberais que falam volta do Temer, é impressionante como não tinha nada a ver com corrupção, né? O Temer com a malinha de dinheiro, eu nunca esqueço um texto do Marco de Lisboa na Folha de São Paulo dizendo, não, a Lava Jato agora está exagerando, porque vai impedir a reforma da Previdência. Folha de São Paulo, pode consultar, não tinha nada a ver com corrupção. Agora, por que eu estou falando de um copo meio cheio, tá, Igor? Porque é impressionante o piso do Bolsonaro. E esse piso do Bolsonaro, em parte, tá, na minha leitura, tá? Isso não é um debate enorme, mas na minha leitura, primeiro, tem um descasamento ideológico em relação às bases materiais. Eu estou falando aqui, sobretudo, dos evangélicos no que diz respeito à Guerra Santa. Né? Conversando com um amigo que estuda religião, o Rafael Costa, consultem aí, vocês vão achar texto dessa discussão até no Diplomatique. Ele analisa e faz estudo de campo sobre isso, mostra que, inclusive, acho que parte dos evangélicos permanecerão com o Bolsonaro, porque a questão da Guerra Santa, da cruzada, né, tem uma dimensão importantíssima na questão de o Bolsonaro representa, quer gostemos ou não, parte dos valores desse segmento da sociedade. E nesse sentido, por exemplo, tem uma autonomia relativa do ideológico em relação às bases materiais. Isso está concentrado, qual é o perfil do eleitor do Bolsonaro? O homem branco, acima de 2 salários mínimos, né? Centro-oeste, sul do país e norte, né? E acima de 30 anos. Então tem um perfil, primeiro, tem uma dimensão econômica. Muito consolidado, né? Muito consolidado, mas Igor, isso eu tenho conversado com os colegas, e eles, não, agora vai cair. Eu falei, vocês não estão entendendo. Só sobe. Daqui para frente vai subir. Tem um erro de avaliação do campo da esquerda que acha que o Bolsonaro é peixe morto, tá fora do jogo. É um erro de estratégia. O Bolsonaro agora, com os R$400 que vai voltar, com a PEC dos precatórios, caso passe, vai soltar dinheiro. Então isso vai trazer de volta uma parte da base dele na parte mais econômica, quando o governo entrega alguma coisa, que é assim que funciona. Eu costumo... É outro tempo que o pessoal usa populismo para lá e para cá. Não. Populismo é uma invenção de liberal que tudo vira populismo. Qualquer atuação voltada para a população vira populismo. Se não fez ajuste fiscal, é populismo. Pô, isso é não conceito. Se eu não faço o que eu quero, vira o negativo, né? Mas eu tô falando isso porque eu acho que o Bolsonaro está no seu pior momento. A tendência é crescer mesmo com inflação alta, com todos os problemas, sabe, Igor? Só em parar de piorar, as pessoas têm Tem que admitir, né? É um fenômeno que tem uma conexão com a população. Isso a gente tem que entender melhor, tem que admitir e aí olhar a realidade a partir desse processo.
Então, é evidente, para o que era o governo Bolsonaro, no seu início, ele desidratou. Parte da classe média que saiu. Tem uma burguesia, eu costumo separar aí, que é uma parte da burguesia mais financeira, sobretudo o Banco Itaú, os proprietários do Banco Itaú, uma parte do mercado financeiro do Rio, Armínio, Globo. Essa parte aqui financeira, né, essa desembarcou. Mas a outra parte ficou, a maioria ficou. E o capital comercial e o capital industrial continua com o Bolsonaro. Alguém na época escreveu um artigo, a Fiesp está apoiando um genocida. Eu fiz uma tréplica, eu falei, vocês não estão entendendo. A Fiesp está apoiando o governo que permitiu aumentar as taxas de lucro do setor industrial que permaneceu. O Bolsonaro tem entregue, Igor. Basta olhar o que é as entrevistas, e mesmo aqueles atuais dos empresários falam assim, o Bolsonaro meio assim, exagerou, mas no fundo vai votar no Bolsonaro se estiver contra qualquer governo que diga que vai contra o que está montado da estrutura da ponte para o futuro. Inclusive, na verdade, tem uma visão um pouco idealista de que as reformas acontecem em momento de estabilidade institucional, de debate público, mas na verdade as reformas neoliberais só avançaram justamente por conta da profunda crise política, de uma situação que ficou disfuncional, o Congresso Nacional, que o modelo econômico se impôs e que foi impossível resistir e não houve força do ponto de vista do campo progressista para impedir, né? Então é justamente pela instabilidade que essas reformas estão acontecendo. E aí, Igor, eu acho um erro o campo da esquerda não explicitar as mudanças, porque as mudanças não serão fáceis. Não adianta, se você tiver com todas as estacas amarradas, você vai fazer um governo como? Aumentando o Auxílio Brasil? Isso não dá conta. Os governos do PT, o governo Lula só conseguiu aquele alcance porque veio junto. Aumento do salário mínimo. Não foi só por causa do Bolsa Família, é uma composição entre renda... Queda do desemprego. Isso, porque o salário mínimo bate em todos os efeitos da Seguridade Social. Então, todos os auxílios estão adequados ao salário mínimo. Se o salário mínimo subiu, ia subindo tudo junto, sabe? Então, o que é que acontece? As pessoas estão achando que vai cair do céu e todos estão esperando que a habilidade política do Lula, que é enorme, resolverá todos os problemas. Nós temos novos desafios com uma burguesia muito mais assentada nas suas posições. E para conseguirmos fazer mudanças, temos que ir deixando claro ao longo dessa campanha o que vamos propor e fazer. Se não, Igor, o que é que vai acontecer? O campo progressista ganha, acabou o campo progressista a eleição, no segundo dia você começa ataque especulativo. Você vai começar a balançar tudo. E aí você vai colocar alguém do mainstream para o Ministério da Fazenda para ficar sob controle. Já não tem mais controle do Banco Central, porque também foi uma das reformas que institucionalizaram o controle do capital sobre os instrumentos da economia. E qual a questão, Igor? Numa sociedade completamente desgastada e desigual, e todo mundo na esperança que o Lula vai trazer emprego e renda. Com um ano você estoura de novo isso. É isso que eu estou dizendo. Agora, professor, como é que você tá vendo aí esse cenário eleitoral, né? Então, de fato, nós temos o Lula, né, que é a maior liderança do país aí nos últimos 40 anos, é muito conhecido, é uma referência, fez um governo que teve uma alta aprovação e que é motivo de esperança tanto para o campo progressista como também para segmentos da classe trabalhadora que vivenciaram uma melhora das condições de vida durante o seu governo. Então tá franco favorito aí, pelo menos parece que vai para o segundo turno. Aí em segundo lugar temos aí o Bolsonaro, né, que já avançamos bastante na caracterização, né, especialmente na resiliência, né, de um líder político, podemos considerá-lo assim, gostemos dele ou não, mas que tem se colocado contra o sistema, aprofundado a crise institucional, enfrentado as instituições, que tem um conflito aberto com a Globo e que mesmo assim tem um patamar de 25 a 30 aí de bom e ótimo, né? E que tem grandes chances, né, de ir para o segundo turno, né? Temos um elemento novo, que é a candidatura do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, que poucos acreditavam que ele se lançaria, e depois que ele se lançou, poucos acreditavam que ele poderia ter uma expressão
E ele tem demonstrado uma capacidade de articulação, de diálogo, né? Teve a filiação do Santos Cruz no partido Podemos, do Moro, que, de certa forma, busca reeditar essa aliança desse extrato jurídico-político da Lava Jato com os militares, né? E tivemos a definição também do candidato do PSDB. A gente sabe que é um partido que está numa crise profunda, né? Foi um dos partidos mais importantes da nova república, né? Disputou várias vezes, né, o segundo turno na eleição presidencial, elegeu 2 vezes o presidente, e era o partido que polarizava com o PT, né, na história da nova república. Tirou como o Dória como seu candidato, e aí tá tentando se reposicionar, dialogar. E, por fim, a candidatura do Ciro Gomes, né, que é um quadro aí do PDT, que faz um debate de um projeto de desenvolvimento nacional, que tem propostas econômicas progressistas, né? Mas que tem buscado se articular aí com segmentos da chamada terceira via para se viabilizar, e outros candidatos que eu acho que tem pouca expressão, né? Então, de certa forma, a fotografia hoje, né, são esses candidatos, né? Como é que você vê esse cenário e qual que é a sua aposta? O cenário, a aposta para o cenário eleitoral é sempre complexo, mas eu não vou me furtar de fazer. É claro que eu vou fazer a partir do que a gente está vivendo hoje, porque a gente tem um cenário muito aberto ainda, sabe, Igor? Então, são muitas possibilidades. Eu vou começar primeiro pelo PSDB. E eu junto à discussão do PSDB e eu volto com o segundo ato da nossa tragédia, que é o efeito Temer, Aécio, Joesley. Isso implodiu por dentro o PSDB, e o PSDB que daí surgiu, em que é o Dória, ele, na verdade, ele nasce a partir do bolsonarismo. O Dória não se desgarra do bolsonarismo, porque ele é filho do bolsonarismo. O PSDB, depois do efeito Temer, Aécio, Joesley, ele vai, para sobreviver, ele vai se conectar ao bolsonarismo. Como o lavajatismo e o Moro têm uma interface, uma interseção enorme com o bolsonarismo. Sabe, Igor, a última pesquisa que eu andei olhando, você sabe que o candidato que o Bolsonaro, porque eles fizeram só o Bolsonaro quanto os outros candidatos, sabe que fica mais próximo do Bolsonaro? O Moro, porque eles disputam no mesmo campo, o voto deles é disputa no mesmo campo, né? O Moro é uma reedição, junto com a questão do Podemos, é um outsider, mas é uma reedição, ele poderia até ter sucesso na eleição de 18. Por quê? Porque você tem um cenário agora de degradação social, econômica, de emprego, renda, fome, né? Que isso, inclusive, para mim, isso vai gerar um diferencial gigantesco no Lula, porque a população vai ter a memória dos momentos em que você melhora as condições de vida, num momento que você tem uma piora enorme. Então você volta, inclusive, isso joga uma responsabilidade pro Lula enorme, porque as pessoas estão voltando no Lula, que é o seguinte, vai melhorar a minha vida. É por isso que eu digo, quando ele entrar, as pessoas não vão esperar um ano, não vai ter essa ideia, né? Deu herança maldita, não quero saber, resolve minha vida. Não tem mais aquele tempo longo. Tá? Eu acho que, por exemplo, e aí voltando para o Moro, por isso que como o Moro disputa com o Bolsonaro, a chance do Moro é muito pequena. A única chance do Moro chegar ao segundo turno é se o Bolsonaro desistir. Ah, Eduardo, pode ter um escândalo. Desculpa, a quantidade de escândalo que o Bolsonaro já teve, o Bolsonaro continua no mesmo patamar. Não é o que está faltando. Escândalo, o que o Bolsonaro já falou, o que a gente já viveu no meio da pandemia, desculpa, não vai ser um evento. A única chance, na minha leitura, do Moro chegar ao segundo turno é se o Bolsonaro desistir. Por exemplo, o Ciro tem um programa econômico, mas eu acho que a tentativa do Ciro... A questão do Ciro é que o Lula voltou o jogo. Como o Lula voltou o jogo, é a mesma coisa, não está no mesmo campo. O Ciro perdeu, assim, praticamente reduziu muito a chance dele. E ele tenta ir para um centro, que também não existe mais. Sabe, Igor? As pessoas não estão fazendo a avaliação do que mudou. Elas estão olhando para o passado para projetar o presente. O Ciro está tentando encontrar um eleitorado que seria um eleitorado mais conservador nos costumes, mais nacionalista. Isso não existe no Brasil. O conservadorismo está conectado com o liberalismo difuso. A mesma coisa o Dória. Né? O Dória e o Moro disputam com o Bolsonaro. O Dória é o fruto, como foi aqui o Wixel. Né? O PSDB que emergiu a partir da extrema-direita. Só que esse campo já tem dono e é do Bolsonaro, desculpe, quer gostemos ou não. Eles não vão conseguir. O Moro também é nessa franja da extrema-direita. Ele é na franja da extrema-direita. E aí eu acho que pensando nesses candidatos, né? O Moro, né? O Dória, o PSDB completamente em crise, e mesmo o Ciro, hoje, olhando o cenário, terá muita dificuldade de conseguir tirar do segundo turno o Lula e o Bolsonaro.
Professor, agora a gente vai entrar no tema aí da esquerda e do campo progressista. Nós temos no nosso podcast um quadro que chama Arrisca a Faca, que é hora de levantar uma polêmica, né? Então a polêmica que eu queria perguntar pra ti, que você já passou por ela, é justamente sobre a tática eleitoral do Lula. Então acho que tem duas questões que estão em debate aí, né? Primeiro, o vice do Lula, né? Então tem se debatido essa possibilidade do Alckmin, né? Que tá saindo do PSDB, ser vice do Lula pelo PSB. E segundo, o tema do programa, né? Então qual programa que o Lula deve apresentar para a sociedade, né? Então tem alguns que avaliam que tem que ser um programa de centro, algo que consiga incidir nesse setor que sempre votou no PSDB, setor democrático, né? Que tá todo mundo procurando onde é que tá, com dificuldade de achar, né? E outros que acham que tem que ter um programa mais combativo, de reconstrução do país, de mudanças, até como um instrumento de coesionar uma base e mobilizar, né? Porque o momento mais difícil, mais do que as eleições, parece que é isso que você já colocou, ganhando, como é que vai conduzir esse barco, né? Então a pergunta, professor, é sobre o vice, que no fundo é reflexo da política de alianças, e o programa do Lula para enfrentar esse redemoinho que nós estamos vivendo desde 2015. Risca a faca aqui no nosso programa especial. Muito bom, vamos lá, Igor. Gostei também desse momento risca a faca. Bom, eu vou riscar a faca mesmo, mas vamos lá. Eu vou começar até pelo programa, depois a gente volta na discussão do Alckmin, porque eu acho que tem dado um peso maior ao Alckmin do que a discussão do programa, que acho que ainda está por vir, mas talvez não virá, tá? Acho que aqui tem uma discussão de novo, que aí novamente acho que é um problema de análise. Não, vamos realizar um tipo de aliança, vamos reeditar o lulismo no sentido do André Singer, vamos fazer uma nova conciliação de classe entre capital e trabalho a partir do Lula. Acho que essa é a discussão. Vamos fazer o que foi feito entre 2003 e 2014, tá? E eu não tenho dúvida nenhuma que o que foi feito em 2013 e 2014 a partir da conciliação, com todas as suas contradições e tensões, geraram efeitos positivos, significativos para a sociedade brasileira no que diz respeito à renda e à mudança social. Eu não gosto do termo que o pessoal usa, não, só foi inseriu pelo consumo. Desculpa, pessoal. Inserir pelo consumo significa muita coisa. Alguém que não tem, por exemplo, energia elétrica em casa e passa a ter energia elétrica, você entrou no padrão da Revolução Industrial, porque antes você nem tinha. Quando você passa a incorporar elementos do... Porque eu costumo dizer que normalmente você fala assim, só inseriu pelo consumo. Pô, quem fala isso é que é classe média e que não tem noção do que a maioria da população vivia. Isso muda profundamente, né? Inclusive ignora a situação do salário e do emprego, né, durante o governo Lula, né? Sim, e aí acho que é importante isso, mas veio também uma inserção, por exemplo, nas cotas, a universidade, o acesso, ou seja, os trabalhadores manuais, com sua grande minoria, seus filhos não chegavam à universidade, não era uma opção, não estava dado isso. Com raríssimas exceções, nos grandes centros urbanos, especificamente Rio e São Paulo. Só que as pessoas olham a partir de Rio e São Paulo e acham que isso deriva o Brasil, né? Não, isso muda. Eu costumo dizer que isso mudou, isso gerou uma fricção, isso gerou uma mudança de placa tectônica social que parte da população que antes não tinha nada falou, não, agora eu também quero e posso. Então as pessoas sonham assim, não, vamos voltar a isso que a gente consegue isso. Sabe, Igor? É de um idealismo, quase assim, de uma volta utópica ao passado. Esse mundo não existe mais no Brasil. As pessoas não entenderam que formar uma frente ampla, não existe frente ampla no nosso campo. A frente ampla vai se formar contra o Lula. As pessoas não entenderam isso ainda. Talvez o Alckmin seja esse tipo de jogada política eleitoral para dizer, já que vamos formar uma frente ampla, eu coloco o Alckmin aqui para tentar conter. Se for isso, ok, porque em termos de voto não vai ter nenhum, né? Eu acho que em termos de voto não vai ter nenhum, porque os votos estão mais ou menos consolidados em determinada dimensão, né? Agora, qual é o outro problema? E eu vou riscar a faca mais ainda, que é a questão seguinte, olha, já que a gente está com 40% Lula, para que a gente vai botar o programa? A gente fica como tá.
o Lula ganha e depois a gente implementa o programa. Pessoal, vocês não estão entendendo o que está acontecendo. O Lula pode ganhar a eleição e ficar tudo amarrado e não fazer nada. E se ele não faz nada, ele não chega ao final do mandato. Vocês podem ter certeza disso. E eu acho que o Lula tem escutado pouco isso das pessoas, sabe, Igor? Eu acho que as pessoas estão dizendo, não, Lula, você vai resolver. Não, Lula, a gente consegue. Não, é melhor ficar parado. É melhor não desafiar o mercado. É melhor não fazer esse movimento. Eu costumo dizer o seguinte, o pessoal esqueceu que quem foi pra cadeia foi o Lula, né? E mais ainda, a burguesia irá reagir ao Lula ou qualquer um que mexa as estruturas nesse momento, porque eles estão ganhando dinheiro, isso é capitalismo. Vamos parar com a romantização do que é o processo histórico brasileiro, vamos parar com os idealismos, vamos parar com a ideia de que é possível repetir o passado, né, com condições materiais completamente diferentes. Ah, então vamos fazer na margem. Quem disse que o Lula e o governo progressista vai ter tempo de fazer aos pouquinhos? E qual será a reação da burguesia, da imprensa, da classe média e dos militares agora nesse jogo? Não será uma coisa simples, não será uma coisa pequena, sabe, Igor? É preciso riscar a faca. E, na verdade, a campanha do Lula tem que riscar a faca, sim. Mas você vai dizer, Eduardo, é para seguir tudo? Não, é para riscar a faca, para negociar. Se você não risca a faca, o outro você já entra perdendo. Se você entra perdendo e não tem força, o que você faz? Você faz o que eu quero. Eu risco a faca e falo, não, ó, eu quero isso, vamos lá. Mas se a gente já entra com essa lógica, que, primeiro, que já ganhou, que 2, que é melhor não falar o que a gente vai fazer, porque a gente vai enganar. Olha o que deu, a gente parou no golpe parlamentar de 16 e Lula na cadeia. A história nunca foi tão visível. E quais as medidas programáticas, professor, você acha que o Lula tinha que encampar nesse sentido de construir uma força social, ter margem para negociar, caso venha assumir o governo? Igor, eu acho que tem uma discussão que precisa ser invertida. Por exemplo, primeiro ponto, você poderia estar me ouvindo aqui, não, tem que acabar com o teto dos gastos e mudar o regime fiscal. É isso, mas eu acho que a conversa não pode começar por aí. E por que não pode começar por aí? Tem que começar ao contrário. Nós temos que criar um programa emergencial de geração de emprego. Primeiro ponto. Como é que a gente faz isso, né? Investimento público. Então, só para você ter ideia, para quem está nos escutando, por ano entra no mercado de trabalho em torno de 1,5 milhão de pessoas. Em 4 anos do governo, são 6 milhões de pessoas. A gente teria que gerar 6 milhões de novas vagas para continuar nessa draga que a gente está agora, para não piorar. Observe bem, para não piorar, 6 milhões. A gente tem hoje de desempregados em torno de 13, 14 milhões e desalentados mais uns 8 e tanto, né? A gente precisaria de, no mínimo, um programa de governo para colocar 20 milhões de novos postos de trabalho. E isso não terá como vir pelo investimento público, Igor. Não tem como. Agora aí, investir em quê? Infraestrutura urbana, tá? Transporte urbano para melhorar a questão das condições de acesso da população, né? Metrô, mas não só, sistemas de cluster de saúde e educação, ao mesmo tempo estabelecendo conteúdo local para estimular a indústria nacional. Aí alguém vai dizer, mas falta dinheiro. Como é que vai vir o financiamento? Aí a gente vai lá. Tem que mexer primeiro no regime fiscal, acabar a ponte para o futuro, o regime fiscal. Tem que taxar grandes fortunas para financiar parte disso, mas não é com financiamento que não dá conta, mas é uma questão distributiva. Então você tem que ter esse projeto e a partir daí você ir construindo os elementos, mas a gente fica, é acabar com a ponte para o futuro, a população olha, ponte para o futuro não, acabar o teto dos gastos. A população olha, que zorra é essa de acabar o teto dos gastos? Tem a mínima ideia do que os caras estão falando. Professor, estamos indo pro final aqui do nosso podcast 3x4. A gente tem um quadro que chama Perfil. Na verdade é uma brincadeira dos nossos participantes para te dar dicas para ver quem acerta primeiro. Então não vamos fazer isso aqui, claro, mas eu queria que você dissesse um perfil de uma grande personalidade que você admira e que tenha feito diferença na história do Brasil. Zumbi. Tudo bem. O segundo quadro que nós temos é um que chama Recebidos, que a gente recebe mensagens de ouvintes com sugestões de livros, séries, filmes, podcasts e também mensagens para os nossos ouvintes. A gente queria que você ou desse uma indicação ou enviasse uma mensagem para os nossos ouvintes. Tenho lido 2 livros ao mesmo tempo terminando. Um é A Dialética Radical do Brasil no Negro, do Clóvis Moura, muito bom.
e A Invenção do Brasil do Darcy Ribeiro, né? E eu tenho 2 filmes que eu achei muito interessantes nos últimos tempos que eu assisti também, que é Quando o Carnaval Chegar, que é um documentário muito interessante, e A Febre, que também é muito bom. São filmes nacionais que são muito interessantes, que se você consegue mapear hoje muitos filmes produzidos nos últimos 5, 6 anos, e você consegue formar um mosaico do Brasil, vários filmes, além dos que ganharam maiores repercussões, que tem acabado agora com o governo atual e a questão da cultura. E conselho é o seguinte: vamos buscar compreender a realidade, sabendo que é difícil, mas ao mesmo tempo permanecendo com o otimismo da vontade e buscar transformar a realidade. Acho que isso é fundamental. Lembrando aqui para os nossos ouvintes, se você quiser mandar uma mensagem, uma crítica para o nosso programa, pode utilizar as redes do Brasil de Fato, no Twitter, no Instagram e no Facebook, ou mandar um e-mail para 3x4@brasildefato.com.br. E assim, professor, queria agradecer a sua participação no nosso programa especial de recesso. Muito obrigado, professor Eduardo. Eu que agradeço pelo convite, sempre estou aqui à disposição, e abraço para vocês na luta para transformar esse país. Chegamos ao fim de mais um episódio do 3x4. Eu sou o Igor Felipe, essa é uma edição especial do nosso podcast. Na próxima semana teremos uma nova entrevista e voltamos em fevereiro com Zé Dirceu, Juliane Furno e Carol Proner. A direção do nosso podcast é da Ana Flávia Marques, o roteiro é da Cláudia Rocha, a trilha sonora original é da Alejandra Luciani, a edição e sonorização são do Emerson Ramos. No Brasil de Fato, a coordenação de rádio é da Camila Salmásio, a direção de jornalismo é da Nina Fidelis. Até a próxima, gente!